Bom, estudo de português para concursos. Não tem muita coisa para estudar para concursos. Mentira, tem muita coisa, fucker. Agora eu vou ler um texto sobre o termo do verbo. O que é um verbo? Verbo é modo, tempo, número e pessoa. Modo, tempo, número e pessoa. Desinências, formas nominais, conjugações, formação de tempos compostos. Veja os exemplos. As crianças brincam no quarto, ele estuda espanhol. Nós marcamos o nosso exame. As palavras em destaque nas frases acima são verbos. Só que aqui no caderno está falando. Quer dizer, elas não estão em destaque, então eu não sei quais são ele está falando. Mas eu penso em brincam, estuda e marcamos. Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza situados no tempo. Alguma coisa que acontece ou é, que aconteceu ou foi, que acontecerá ou será. Flexões do verbo a pessoa. Flexão, verbo de pessoa. O verbo apresenta três pessoas no discurso. A primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. A primeira pessoa é a que fala, o emissor. Eu e nós. Eu estudo espanhol. Nós estudamos espanhol. A segunda pessoa é com quem se fala, ou quem se destina a mensagem, o receptor. Tu e vós. Tu estudas espanhol. Vós estudais espanhol. E a terceira pessoa é de quem ou de que se fala. Ele, ela, eles, elas. Ele, que eu estou falando sobre, ele estuda espanhol. Ou elas estudam espanhol. Ou o espanhol é uma língua muito falada em todo mundo. Epa, essa última não foi muito sentido. Agora sobre um verbo quando tem um número. O verbo flexiona-se em número, podendo estar no singular ou no plural. Concordando com o sujeito da oração, a menina canta demais, as meninas cantam demais. Quando sobre o modo, um verbo de modo, sobre o modo do verbo, o modo indica a circunstância em que o fato pode acontecer. Circunstância. Veja, por exemplo, as diferentes atitudes em eu amo ou eu amei. Amo, passado, circunstância. Amo, presente, circunstância. São três modos verbais: o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. No modo verbal indicativo, exprime um fato certo. Fato certo. O fato é ou foi uma realidade. Tipo, comprei um carro. Comprei. Depois no modo comprei, é um fato certo, eu comprei. E depois no modo subjuntivo, exprime um fato incerto, não tem certeza, duvidoso. Talvez, olha aqui a palavra de dúvida. Talvez eu compre um carro, talvez. E no modo de verbo, do modo imperativo, ela exprime uma ordem ou um pedido. Exemplo, compre um carro. Compre, eu estou pedindo ou ordenando com a palavra compre um carro. Comprei, compre ou compra. Ou talvez compre. Os verbos apresentam ainda as formas nominais, que são o infinitivo, que é o pessoal ou impessoal, gerúndio e o particípio. Agora sobre o tempo dos verbos. Os tempos dos verbos, a flexão de tempo indica o momento em que o fato é expresso. Eu tive uma mensagem. Isso, cara. Desta forma, caracterizamos os três tempos verbais básicos: o presente, o pretérito passado e o futuro. Como nos seguintes exemplos: penso em ti, pensei em ti ou pensarei em ti. É o tempo. Penso, presente, pensei, passado e pensarei no futuro. Tempos de modo indicativo do verbo presente. O presente indica a ocorrência do fato no momento em que se fala. Penso em ti. O pretérito passado indica a ocorrência de fato antes do momento em que se fala, ou seja, passado. Pensei em ti. E o pretérito do verbo pode ser perfeito, imperfeito ou mais que perfeito. O pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito são assim. O pretérito perfeito, ele expressa um fato já concluído, do passado, totalmente no passado. Tipo, perdi minhas chaves ontem. Ontem, perfeito e passado. Pretérito imperfeito, no caso do pretérito imperfeito, expressa um fato passado, porém, ainda não concluído, não se terminou. Fazíamos boas comidas em casas. Eu não entendi essa aqui. E o pretérito mais que perfeito expressa um fato anterior a outro fato que também é passado. Exemplo, a bola ultrapassará a linha quando o jogador a alcançou. Não entendi também.
Agora, continuando sobre o tempo, de modo indicativo futuro, indica a ocorrência futura de um fato, que ainda não aconteceu no momento em que se fala. Exemplo, amanhã irei ao cinema. Não aconteceu. Amanhã eu irei ainda. Amanhã ainda irei. O modo futuro pode ser futuro do presente e futuro do pretérito. Sobre o futuro do presente, o futuro do presente do verbo expressa um fato que deve realizar-se num tempo próximo em relação ao momento presente. Ele comprará um carro. E quando está no futuro pretérito indica o fato que ainda irá acontecer. Irá acontecer relacionado com um fato passado. Compraria um carro. Se tivesse dinheiro. Tempos de modo subjuntivo. O presente indica uma ocorrência que talvez se realize. Exemplo, Deus te abençoe. Talvez se realize. O pretérito imperfeito indica uma hipótese ou uma condição. Isso são os tempos no modo substantivo. Exemplo, se eu estudasse, a história seria outra. Se eu estudasse, a história seria outra. E do tempo de modo subjuntivo do verbo, o tempo do modo subjuntivo futuro expressa um fato que vai acontecer, relacionado a outro fato futuro. O exemplo é, quando eu voltar, saberei o que fazer. Agora, sobre a voz do verbo. Tem tanta coisa dos tempos, a maioria das coisas do verbo foi o tempo. Agora, voz. Voz. As vozes verbais indicam a relação entre o sujeito e a ação expressa pelo verbo. Podemos ter três situações. Voz ativa, o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. A menina comprou um sorvete. Quem comprou? A menina. E a voz passiva. O sujeito recebe a ação expressa pelo verbo. A voz passiva pode ser praticada de duas formas. Uma voz passiva analítica, que diz, forma-se com os verbos ser, estar e ficar. Ser, estar e ficar. Seguidos de um particípio. O homem é corrompido pela sociedade. Voz passiva sintética. Forma-se com um verbo acompanhado do pronome se. Forma-se. Chamado apassivador. Tipo, doam-se roupas. Doam-se roupas. E a voz reflexiva. A voz reflexiva, o sujeito pratica e recebe a ação expressa pelo verbo. Ao mesmo tempo. Tempo ao igual. Mesmo tempo. Nós nos ofendemos muito. Mesmo tempo. E sobre as formas nominais do verbo. Para acabar, são três as formas nominais do verbo: infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo, a forma nominal infinitiva do verbo, desempenha a função semelhante à do substantivo. Ela caracteriza-se pela terminação viver é R. A terminação R. Infinitivo é R e é tipo viver e é lutar. Exemplo, viver é lutar. Entendi. Viver e lutar são dois verbos, não é? Então, o infinitivo é. Tá bom. Sobre a forma nominal do verbo de particípio. Particípio desempenha a função semelhante a um adjetivo, caracterizado pelas terminações ado e idoa. Exemplo, mulher vivida. Vivida. E sobre as formas nominais de verbo gerúndio. Desempenha a função semelhante à do adjetivo e à do advérbio também. E caracteriza-se pela terminação indo, ndo, nindo. Tipo água fervendo, endo. Agora sobre a locução verbal para terminar. A locução verbal é a combinação de verbos auxiliares. Ter, haver, estar. Ter, haver, estar. Ter, haver, estar. Com verbos nas formas nominais. Exemplo. Tenho escrito muitas cartas. De ter, de tenho. Tenho de ter. Tenho escrito muitas cartas. E assim acaba o conteúdo sobre verbos.